Bom dia, pessoal. Um beijo a todos, bom dia. Continuando o nosso estudo do livro Devação do Invisível, da médium Ivone do Amaral Pereira, a Dona Ivone, querida Dona Ivone. Continuação, não é? Do capítulo O Amigo Beletrista, hoje, dia 14 de outubro de 2015. Infelizmente, eu não vou poder estar ao vivo aqui no microfone, estou gravando para vocês, mas para não faltar, e semana que vem, com certeza, já vamos estar mais organizados com essa questão de fuso horário, tá certo? Um beijo a todos, imagino que a prece já foi feita, e vamos lá. Continuando aqui onde eu tinha parado a semana passada, até porque nós estamos andando com o capítulo Amigo Beletrista, para os nossos amigos que vão ouvir esse áudio agora, que é uma novidade, né? Não pega o bonde andando. Digamos que o beletrista é um amante das belas escrituras, da linguagem, né? Da língua, da beleza da língua. Então ele era um escritor desencarnado. E ela está aqui contando como foi o testemunho dela sobre uma tal de iniciação. A Dona Ivone fala de iniciação. Vamos lá, porque assim nós vamos compreender, não é? Onde é que ela quer chegar. Declaramos ter como instrutores e mestres espirituais responsáveis por nosso progresso da existência presente, pelo menos, espíritos de hindus e egípcios. Talvez por isso essas particularidades de iniciação rigorosa resultem dos métodos das escolas, que tais instrutores se prendem no espaço, como eles se prenderam na Terra. E não seja o fato ou exigência de ordem tão geral como se poderia supor. Então ela talvez assim, olha, vou supondo aqui que nessa situação para mim tenha sido mais severo, mais rigoroso, porque ela lidava com espíritos também hindus e egípcios, por ter vivido nesses ambientes. Então, além dos espíritos espíritas que estavam com elas nos trabalhos espíritas, apesar que, mesmo influenciando sempre sobre a égide de Jesus, de Maria, mas que tinham as suas particularidades. Se vocês forem escutar os estudos passados, da semana passada, nós falamos mais desse detalhe das particularidades dos espíritos. O certo é que até mesmo nossos estudos doutrinários, nossos trabalhos espirituais, nossas leituras e até passeios e diversões são por eles dirigidos, sob o máximo rigor e método invariável. E quanta renúncia tudo isso nos ha custado. Olha só, esses espíritos, estão sempre participantes da vida dela. Ela diz, olha, quanta renúncia. Porque lembrando a passagem do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, vivendo no mundo sem ser do mundo. E no caso da Dona Ivone, seria exatamente isso, viver no mundo sem ser do mundo. Mas ela sabia, por exemplo, o preço por que estava pagando. Desse sacrifício, essa renúncia, não é? Carregando a sua cruz em nome do Cristo, deixando tudo para trás para seguir a Jesus e os preceitos de Maria, porque ela sabia as razões íntimas. Então ela diz, olha, quanta renúncia, tudo isso nos ha custado. Escolhem os livros que devemos ler, suspendendo por vezes leituras doutrinárias para que não sobrevenha o fanatismo, e advertem-nos das inconveniências dos jornais. Então, leituras até que poderia dar um fanatismo nela, suspende, olha, é melhor ler isso aqui agora, não. E também as inconveniências dos jornais. Hoje em dia a gente pode falar até telejornais, notícias online, não é? Apontam-nos as horas de trabalho, as companhias e os amigos, os centros espíritas a frequentar. Reparem bem. Desviaram-nos o matrimônio das preocupações desde antes dos 20 anos de idade. E se amargura escolhemos, insistindo em ilusões do gênero, reconhecemos que provieram da desobediência aos seus conselhos. Então eles já disseram para ela, desviando-a do casamento antes dos 20 anos,
E se ela teve amarguras, não é? Por causa que ela insistiu, talvez em ficar noiva, em paquerar e tal, foi porque ela desobedeceu os conselhos, ela não estava a escutar os espíritos. Pertencendo a uma família onde havia bons intérpretes da música, fomos impossibilitados igualmente de estudá-la. Não obstante a grande vocação, pois nos diziam os instrutores hindus, vendo-nos insistir nas tentativas de um curso de piano. Ela era doidinha para tocar piano, tocar um instrumento. Antigamente era muito bonito isso, hoje se fala muito pouco. Mas as mulheres, né, elas se dedicavam a ter alguns dotes femininos e a música fazia parte também do perfil doce da mulher, tocar um instrumento. Os homens também, mas as mulheres, né, também tinham esse direito quando tinham posses, quando tinham essa possibilidade também econômica de possuir um instrumento e tudo. E aqui os espíritos que diziam para ela, instrutores hindus, olha que curioso. Somente um caminho deverá existir à tua frente, a doutrina do Cristo, o Consolador. Quer dizer, os espíritos hindus dizendo isso para ela, não é? Então, hindus de perfil e de simpatia pela aquela identificação deles, mas eram cristãos, né? A linguagem crística, né? Somente um caminho deverá existir à tua frente, a doutrina do Cristo, o Consolador. És espírito reincidente em erros graves, a quem se cogita no invisível de auxiliar e a se reerguer. Agora que a seleção dos valores existentes no planeta será feita para o advento da luz. A música virá mais tarde, com o dever cumprido. Obterás compensações às lágrimas que chorares pelas impossibilidades desse ideal. E quantas vezes nós temos vontade de fazer uma coisa ou outra, sonhos, né? E que a gente não faz, fica lá na gaveta, a gente engaveta, porque dá-se prioridades a coisas mais importantes. Quando não se faz por futilidade, logicamente. Deixa-se de fazer uma coisa bela para fazer uma futilidade. Nesse caso dela, o sacrifício dela era muito grande, porque ela teve que renunciar a tudo. A vida do Dona Ivone, eu já repeti isso para vocês várias vezes, foi uma vida de sacrifício. A Dona Ivone se sacrificou muito. A vida dela não foi uma vida fácil, não conseguiu formar um lar, não conseguiu ter uma casa. Perdão, viu? Tossi. Passava dificuldades econômicas, enfim. Você vê, né, que como eu tinha dito para vocês antes, ela era um espírito reincidente. Um espírito que tinha errado e insistia em alguns erros no desenvolvimento do seu caráter, na sua própria evolução. Então, aquilo ali, a música, no caso, seria uma distração. E ela não poderia distrair-se mais. Ela teria que ter um foco, que era o Cristo Consolador. E ela tinha, por sinal, dentro dela, como é que se diz? A índole, né? A aptidão para música ela deveria ter, porque nas encarnações que se fala dela, ela tocava instrumentos, cantava, né? Então, ela tinha aptidão como espírito milenar que era. Mas naquela encarnação, na personalidade de Ivone do Amaral Pereira, ela não poderia, porque seria uma distração para ela. Vamos lá. E com efeito, temos tido essas compensações, quando nos dias atuais vemos diante de nós caridosamente materializados, para que nos seja possível enxergá-los detalhadamente. Esses abnegados mestres de iniciação, belos e sábios, a quem veneramos em todas as forças da alma, aos ternos amigos Bezerra de Menezes, Charles, Frederico Chopin, Leon Denis, Leon Tolstói e muitos outros cujos nomes jamais foram revelados. O carinho que nos dispensam, a dedicação à bondade que cercam o nosso espírito, todos os amigos do plano invisível, desde esses mestres até pobres sofredores e criminosos recém-convertidos, aos quais temos podido socorrer sob direção dos nossos guardiães, são hoje a melhor recompensa às provações e aos desgostos que acompanharam a nossa vida desde o berço. Olha, testemunho lindo dela, né? Dizendo o que, gente?
que o sacrifício que foi feito, as provas que ela passou, o sacrifício que foi feito na vida dela em nome do Consolador, por quê? Porque ela representa nessa encarnação o espírito espírita, e ela trabalhou nas lides espíritas, ela era representante, não é, do Consolador Prometido. Então, olha, a responsabilidade de levar verdadeiramente o postulado de espírita, sincera e com lágrimas e dores. Para ela foi muito difícil, porque ela sempre disse isso: eu não sou missionária, eu não sou missionária. A minha mediunidade é de expiação, eu estou espiando. Mas no sentido que a vida dela foi de sacrifício, mas que ela pôde colher ótimos frutos, porque ela não pôde ter um marido, um matrimônio, um filho, é bem verdade. Ela não pôde tocar o seu instrumento musical como foi desejado, seu sonho de mulher, é bem verdade. Ela não teve a possibilidade de estudar, então fez só a escola primária, apesar de ser uma ótima autodidata, é verdade. Mas as recompensas dos céus, aquelas recompensas dos céus, pagou tudo isso. Porque a dedicação dos amigos espirituais por ela foi uma coisa assim muito linda. Porque ela, sabendo que ela tinha sido reincidente, que ela tinha errado, mas ela foi conquistando aquelas amizades espirituais, ela foi conquistando os espíritos, aqueles que sofriam, obsessores, suicidas, espíritos já equilibrados, espíritos superiores, enfim. Com as dores e lágrimas, ela construiu um grande, vamos dizer, arsenal de riqueza, né? Que foram os amigos. Porque ela conquistou muitos amigos espirituais, a Dona Ivone. E ela dá esse exemplo para nós todos os dias. A Dona Ivone é um grande exemplo de renúncia e de transformação, de mudança de foco, sabe? Aproveitando de uma leitura que eu tinha feito do livro A Boa Nova, sobre a história de Joana de Cusa. Então, a história de Joana de Cusa, todo o diálogo dela, e depois vocês podem lá dar uma olhadinha, todo o diálogo dela com Cristo, uma coisa Jesus diz assim para ela, apesar de N coisas são maravilhosas, mas o que é que tem a ver com o que eu estou falando agora? É quando Jesus diz assim: olha, Deus não destrói as paixões. Vai lá as paixões do homem, Deus poderia fazer de tudo e destruir as paixões do homem. Ele as transforma. Eu achei isso super interessante e verdadeiro, porque repare, as paixões elas podem ser também boas. Quando ela perde o fio do equilíbrio, ela passa a ser más, segundo o próprio livro dos Espíritos. Então, poxa, a pessoa é passional, ela tem uma vocação para uma coisa, mas ela está focando o lugar errado, ela está olhando para a porta errada, ela está indo pela estrada errada. Então, Deus transforma, não é, a paixão e desfoca do lado errado, vamos dizer, para focar pelo lado do bem, do amor e da justiça. Então, transforme, e nós podemos dar N exemplos disso aí. Podemos pegar, por exemplo, Paulo de Tarso, a transformação de Paulo de Tarso, a transformação de Maria Madalena, a transformação do republicano, a transformação de Mateus. Lógico, eram espíritos que tinham uma propensão já para o bem, mas que eles tinham as suas paixões, não é? E eles tinham a sua vivência e foram transformados com o contato do Cristo. O da Dona Ivone, ela era muito passional, então ela desfocou a parte, vamos dizer assim, que puxava, que ela tinha pendência, né, para a parte das más paixões, e focou a sua ressurreição. Porque a sua ressurreição, em que sentido? Do seu reencontro com ela mesma, com a parte dela, direcionou para o bem, então ela ressurge para ela mesma, por amor. Porque o espírito, ele pode, não é obrigatoriamente passar pelas fieiras do mal, mas pelas fieiras da ignorância. Então, o espírito ele pode ser provado, reencarnando, provado e caminhar direto e ir para Deus. Mas ele pode
provando as paixões, ele se desvirtuar. Então a ruazinha, a estrada que ia para ele direto para Deus, ele vai pegar atalhos errados e que distanciem ele dos seus objetivos. Focar o seu objetivo. Qual é o objetivo do ser humano? Desenvolver-se, evoluir para o amor, para a fraternidade, para chegar à perfeição, não é? Se ele se desvirtua, pega atalhos pelas más paixões, é lógico que ele se desencontra. Então o indivíduo ressurge para si, para o seu reencontro consigo e com Deus. Então ele volta para o caminho que ele tinha, pega o atalho errado, tá bom? E aí ele vai fazer o percurso dele de desenvolvimento. Nenhum de nós estamos livres da reencarnação, porque nós precisamos dela. Nós precisamos dela para crescer, para ficarmos adultos espiritualmente. Mas nós podemos ter o utilizo da nossa reencarnação, no aqui, no agora, na oportunidade de hoje, para o bem. Vocês sabem por que eu friso muito isso? Eu acho isso muito interessante. Porque as pessoas no atendimento fraterno, elas focam muito a parte negativa, porque elas estão desesperadas pelas dores. Elas estão, muitas vezes, desiludidas pelos erros do passado da agora. Não é passado presente, estou dizendo, não é passado reencarnatório, dos seus desvios de juventude, das cabeçadas que foram dadas. Então, às vezes as pessoas se sentem muito para baixo, não se sentem encorajadas, porque, poxa, eu errei tanto, eu não tenho, mereço. Merece sim, porque nós temos exemplos de pessoas que na mesma reencarnação, naquela encarnação ali, que foi o desvio, ela conseguiu se reestruturar, ela conseguiu se levantar. E melhorar, né? E objetivar. A Dona Ivone, ela naquela reencarnação, foi a oportunidade, nessa encarnação de Ivone, foi a oportunidade que ela teve, sendo ela um espírito suicida, um espírito reincidente nas paixões. Então ela teve essa oportunidade e soube levantar-se. Eu estava ouvindo um Pode Ser com o Haroldo e com a irmã Ila, e ela explicando, muito legal, eu convido vocês para escutarem, porque a explicação dela da lógica do purgatório qual é? Muito interessante. Por que isso é pro purgatório? Porque é engraçado, né? Intuíam praticamente uma oportunidade, só que eles não sabem dizer qual é essa oportunidade que Deus dá. Aí foi que ela falou, os espíritas, você vê, já estão mais pra frente, sabe, da reencarnação, né? É uma oportunidade que a gente tem. É muito interessante esse Pode Ser. Eu convido vocês para ouvirem, porque esclarece bastante. Então, voltando à Dona Ivone, a Dona Ivone teve, vamos dizer assim, o seu pagamento. A felicidade não é desse mundo, disse Jesus, mas não tem como a gente ser feliz, sem ser sempre desgraciado, né? Sofrendo. Não precisa. A gente pode sofrer as nossas provações, as nossas expiações, mas não está nela. A gente vê por cima do monte quem vê o final da provação. E a gente superar a nossa dificuldade e ter a felicidade da vitória, porque você sabe que vai vencer a si mesmo. Você sabe que vai vencer as suas dificuldades e, a partir disso, conquistando amigos espirituais que só nos engrandecem o coração. Então, a Dona Ivone fez todo um percurso de vida, toda uma estrada de vida, de renúncia, de amor, de dedicação aos espíritos obsessores, de preces pelos suicidas, se dedicou a desobsessões, ela se fazia leituras, enfim. A Dona Ivone foi uma pessoa que teve a oportunidade reencarnatória e aproveitou essa oportunidade da primeira gota à última lágrima. Da primeira à última lágrima. Seja das suas dores, sejam de alegria. Por que reviver a memória da Dona Ivone? Nós temos realmente muitos médiuns, muitos vultos do espiritismo, e que, se Deus permitir, nós vamos fazer muitos estudos ainda sobre esses vultos, sobre essas pessoas que marcaram a história do espiritismo e que dão a nós exemplos. A Dona Ivone, porque sendo espírita, médium e mulher, ela toca mais assim a nós mulheres mais de perto, né? Pela sensibilidade dela e a luta que ela teve, a capacidade que ela teve de se transformar. Então, dá uma esperança maior. E é muito importante conhecer a Dona Ivone como médium, como os seus trabalhos.
É bem verdade que ela não teve a quantidade de livros que teve o Chico Xavier, mas os que ela teve, os que ela psicografou, aqueles que foram elaborados por ela, são livros que têm o seu merecimento, o seu valor, livros de grande valor, e que não foi uma chuva de livros, porque a missão dela do Chico foram missões diferentes, mas ela foi uma grande também enxugadora de lágrimas no seu silêncio, por isso chamada de heroína silenciosa, porque ela, sendo um espírito que conheceu o seu passado, preferia ficar na oculta, preferia trabalhar no silêncio para poder ir se melhorando, não é? Foi uma vida de muito sacrifício, mas uma vida que valeu a pena. Quando nós convidamos, vamos ver sobre a biografia dela, vamos estudar os livros dela, vamos, é para poder a gente sentir aquela, vamos dizer assim, aquele gás, aquela adrenalina, para que a gente assim, poxa, eu vou conseguir também. Porque quando nós humanizamos as pessoas, nós aproximamos elas a nós mesmos. Quando nós santificamos as pessoas, nós criamos distâncias. Então, o Chico Pessoa, o Chico Homem, vamos ler a biografia dele, vamos compreender ele, não é? Como pessoa que ele é, para a gente sentir mais perto. Um Chico humano, um Chico que chora, um Chico que ressente também. Uma Dona Ivone humana, pessoa que tem as suas dificuldades familiares, que supera essas mesmas dificuldades. Você vê a vida do Chico também, não é? Com a família, com todos os irmãos, com a história do sobrinho que tentou denegrir ele, enfim, com as dores comuns, com as necessidades econômicas, mas sempre com a ajuda da espiritualidade. Porque a gente acha o seguinte, mas eu não sou vidente, eu não estou vendo espírito, ninguém está me ajudando. A gente é ajudado o tempo todo. Os espíritos, os protetores, os guias, os nossos guardiões, eles trabalham, eles suam camisa por nós de um modo que a gente não consegue nem reconhecer. E estão presentes na nossa vida, nas nossas vidas o tempo todo, né? Logicamente que não vão ficar olhando para a gente fazer a coisa do dia a dia, mas nos momentos de necessidade estão ali tratando conosco e nos protegendo. E outra coisa, as coisas do dia a dia ficam para os espíritos que gostam do dia a dia e eles também nos ajudam, que tem também todo o seu mérito, né? Que merecem também toda a nossa consideração. Então, continuando aqui, isso aqui foi vamos dizer assim, a introdução da Dona Ivone falando dela mesma, né? E agora ela vai contar qual foi o testemunho dela. Muito jovem ainda, obtínhamos do além muitos ditados de ordem particular, para sofredores do corpo e do espírito, num posto mediúnico, de antiga assistência aos necessitados, e também os esboços das primeiras obras destinadas ao público, recebendo ordem do espaço para conservá-las à espera de oportunidade para possível publicação. Vocês lembram quando ela trabalhava em Lavras? Foi na época do desabrochar da mediunidade dela, que foi, vamos dizer, o período mais fértil da vida sua mediúnica, não é? Então ela fazia um trabalho para os sofredores do corpo e do espírito também, um atendimento fraterno, mediúnico, enfim. Certa noite, após o receituário do posto mediúnico, do Centro Espírita de Lavras, serviço que, por esse tempo, era diário, apresentou-se a nossa visão. Imagina, todo dia ela trabalhava, né? A nossa visão, um espírito cuja configuração perispirítica mais se assemelhava a um homem terreno do que mesmo a um habitante do invisível. O perispírito dele parecia um ser humano normal. Porque se vocês lembrarem, e é interessante vocês voltarem nos estudos anteriores, ela fala disso, das materializações, dos espíritos, dos perispíritos, né? No capítulo Como se trajam os espíritos, por exemplo, ela fala muito bem disso, ela fala de Frederico Chopin, das materializações de Frederico Chopin, enfim. Ela fala da beleza das materializações e como muitos eram assim, cintilantes, afãs, né? Bonitos e tal. E ele era um homem normal. Ela frisa essa questão aí do perispírito dele. Disse-nos ele, sem rodeios,
haver vivido no Rio de Janeiro e em São Paulo, e ter desencarnado no ano de 1911. Negou-se, no entanto, a declinar o nome, embora lhe houvéssemos solicitado a fineza de nolo esclarecer, porquanto ainda hoje não gostamos de tratar com espíritos anônimos. Então a Dona Ivone gostava de saber o nome para não tratar com espírito anônimo, tratar de pessoa para pessoa, né? Não obstante, declarou ter sido um escritor ou beletrista e que então, apesar de desencarnado, alimentava ardente desejo de continuar escrevendo, pois que, como espírito, descobrira na vida dos homens e nas recordações de outros espíritos, como ele desencarnados, assuntos preciosos para romances, novelas e estudos psicológicos de grande interesse para o público. É o argumento dele para ela, né? Convidou-nos após a segui-lo em espírito, para que nos descrevesse o primeiro caso, ou tese, que desejava ditar por nosso intermédio, visto que simpatizava extremamente com nossa pessoa e sabia como acionar a mente mediúnica para escrever um trabalho longo. Esperava, porém, poder narrá-lo de viva voz, primeiramente, antes de iniciar o ditado psicográfico, pois que, se pudéssemos penetrar com a própria visão o que ele já estabelecera na mente em trecho da sua história, fácil se tornaria o ditado, a escrita, quer para ele, quer para nós, pois bastaria pequeno impulso vibratório da sua mente para que entendêssemos bem e acelerássemos a tradução, uma vez que já se encontrariam em nosso pensamento os elementos principais, tornando assim dispensável criar em nosso cérebro, à força das irradiações e sugestões, qualquer cena ou panorama. No último capítulo nós tratamos disso, lembra os romances mediúnicos? Ela sairia do corpo e ele contaria a história a ela em viva voz. Viva voz até colocou entre aspas. Porque ela ia ver as cenas, ele ia estar contando, ver as cenas, ia ficar registrado no cérebro dela. Quando chegasse na hora da psicografia, era muito mais fácil a psicografia para trabalhos longos, porque existe uma complexidade nisso, a ditar romances. Então, tem que ser um médium que tenha aptidão para aquilo ali, né? O discurso interessou-nos, e não só o consideramos bonito, como até lógico. Não obstante, oramos, confiando-nos fervorosamente a assistência dos mentores espirituais, pedindo mesmo seu auxílio, porquanto somente nos interessariam acontecimentos mediúnicos se pautassem pela obediência às leis da verdade e fossem do agrado pelo deles próprios, os guardiães. Aquecemos, pois, em atender ao visitante, seguindo-o em corpo astral, desde que os guias não impedissem o intento, porém, somente o faríamos na noite seguinte. Ela pediu, evocou os amigos espirituais para aconselharem a ela, né? No caso, ela achou ótima a conversa dele, era de acordo com tudo, mas ela iria se aconselhar com os mentores, logicamente. Entretanto, nenhuma intuição, nenhum conselho nos aclarava a indecisão. Os instrutores não desejavam intervir e compreendemos então ser um assunto pertinente ao nosso livre-arbítrio. Ela pediu, se aconselhou e tudo, ninguém deu um ar. Nada. Vocês imaginam, né? Ela acostumada a eles estarem ali, sempre badando ela, de noite, de noite. De repente, na hora que ela precisou de um aperto com o espírito, uma coisa muito importante, escrever um livro, já pensou? Era uma coisa assim. Muito importante, e a espiritualidade não apareceu. Todo mundo ó quietinho. E ela percebeu que seria uma decisão sua, pessoal. Eles não poderiam intervir nas suas escolhas. Na noite seguinte, dormimos sossegadamente o primeiro sono, sem que nenhuma anormalidade sucedesse como só ia acontecer, dado que o desprendimento apenas se verifica achando-se o médium desperto, condição para que se processe o sono magnético, que significa que ela não estaria num sono, para poder acontecer, não poderia estar num sono comum, um sono fisiológico, não é? Porque seria levado pelas suas próprias energias do dormir do corpo. Então, ela precisava do magnético, no sentido magnético, da intervenção
dos próprios espíritos para aquela atividade ali, ser levada para aquela atividade ali. Então ela continua. Poucos minutos depois da meia-noite, porém, havendo despertado naturalmente, ela acordou, né? Distinguimos à beira do nosso leito o espírito que se apresentara na véspera, a qual chamaremos Beletrista, a falta de um nome que melhor o qualifique. Em seguida, caímos em transe letárgico, num arrebatamento do espírito para o plano invisível. Então, ela entrou em transe letárgico, foi levada ao arrebatamento do espírito. O processo para o desdobramento verificou-se exatamente como dá sob a direção de Charles, dos hindus ou de Bezerra de Menezes, o que leva a crer tratar-se de mecanismo próprio da faculdade em si mesma, que independe de agentes superiores para o seu exercício. Então, para que aquilo acontecesse, aquele sono magnético, esse desdobramento dela, era uma faculdade inerente da Dona Ivone, então não é que acontecia porque era o espírito do Dr. Bezerra, mas era uma faculdade do espírito dela ali no corpo. Então poderia acontecer seja com espíritos superiores como espíritos não é isso? E no caso desse espírito era um espírito, vamos dizer assim, um espírito comum. De outro modo, acreditamos que a vigilância daqueles excelentes amigos se verifica em torno do caso, sem contudo tornar-se suspeitada sequer pela intuição, pois assim mesmo deveria ser, uma vez que se tratava de prova de responsabilidade, um testemunho cuja gravidade o próprio leitor avaliará dentro em breve. Ela não é que ela se achou sozinha, estava abandonada. Ela estava com os espíritos que tomavam conta dela, ela sabia disso, a certeza da fé, que os amigos estão presentes, mas ninguém dizia nada, como se estivesse observando a distância. Então ela percebeu que era uma prova de responsabilidade, ela vai contando, né? Afastado o nosso espírito do corpo carnal, foi-nos possível examinar melhor a configuração desse habitante divisível, que tão atenciosamente nos procurava para um trabalho no seio da doutrina, por nós esposada. Ele queria fazer um trabalho no seio da doutrina espírita. Olha a responsabilidade dela. Compreendemos imediatamente tratar-se de uma entidade não evoluída moral e espiritualmente. Moral e espiritualmente, conquanto não fosse igualmente nociva ou uma individualidade de ordem muito inferior. Então, ele poderia não ser uma pessoa ruim, mas ele não tinha moralidade, ele não tinha espiritualização, ele não entendia do que era isso, não é? Ele não era uma entidade das sombras, vamos dizer, não é um perseguidor da causa do Cristo, como existe tantos, mas ele, apesar que não fosse do mesmo jeito que ele não era moralmente, ele não era nocivo, nem tampouco era uma entidade inferior. Moralmente apresentava-se medíocre, visto não ser evangelizada, não está espiritualizada. Olha que coisa curiosa, porque sendo espírito, você diz assim, o cara já é espiritualizado. Não, de jeito nenhum. Porque se o indivíduo não interiorizou o evangelho, né, evangelizada, as causas, os princípios morais do Cristo, da bondade, do amor, diz, mas fulano não é cristão, porém é um bom muçulmano, humano, amoroso, caridoso, ama o próximo, é ótimo. Então ele é cristão e não sabe. Porque é engraçado que as verdades estão no cristianismo, segundo o Espírito de Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque os pensamentos cristãos é o mesmo pensamento de Deus. Cristão, não cristão, ser humano. As leis, né? O pensamento do Cristo é o pensamento de comum acordo com as leis de Deus. Então, os espíritos, se não comungavam com o cristianismo, religião, ou com a igreja católica, ou com o protestantismo, ou espiritismo, enfim, mas tinha os preceitos da divindade, do bem, do amor, do belo em si, eles são cristãos, né? Nesse sentido assim, de comungar com o pensamento de Deus. E isso é curioso,
Porque nós podemos avaliar, por exemplo, que muitos dos nossos jovens já estão trazendo com eles os princípios que para nós hoje a título de estudo. Então foi feita uma pesquisa no Brasil, só para vocês terem uma ideia interessante. Perguntaram para vários jovens se eles acreditavam na reencarnação e se eles acreditavam na vida após a morte. Esses jovens comuns, não jovens espíritas, jovens que iam passando na rua, entrevistados. Então eles disseram sim, que claro, que eles acreditavam sim na reencarnação e na vida depois da morte. E não poderia ser diferente. E não eram jovens espíritas. É diferente de você ouvir de um espírita. Ora, quando se dizia que o espiritismo seria o pensamento do mundo, não é tal, e tem isso na classificação inteira, não é que seria o pensamento do espírita que congrega no espiritismo, que vai virar todo mundo espírita e vai para centro espírita, mas que as ideias, que são ideias de ordem natural, não é uma lei natural reencarnar? Então são espíritos que já estão experimentados, então já estão reencarnando com as leis na intuição, já intui, para eles é normal isso. Então falar de reencarnação, de letra. Aqueles que ainda não falam, porque não pensam, se colocaram para refletir, porque se for refletir, vocês vão ver que vão dizer, mas a lógica é essa. Por quê? Porque já trazem hoje, essas gerações mais novas, a intuição da verdade. Já estão espíritos já cravados isso aí, que não quer dizer que moralmente são elevados, mas já trazem essa intuição, que pondera, mas na busca do melhor. É por isso que o mundo vai mudando, que o mundo vai reciclando, que nós estamos caminhando para um mundo de regeneração por causa disso, por causa do renovamento do próprio homem, do ser humano, das suas ideias. Então, esse espírito, ele não era evangelizado, não estava espiritualizado. O espiritualizado, que ela coloca aqui, não é o fato dele ser espírito, mas o espiritualizar-se é liberar-se da vida do mundo, da vida da matéria. Porque quando se fala que um ser humano está se espiritualizando, não está dizendo que ele está ficando rarefeito ou que ele está ficando sem perispírito. Não se concebe um espírito sem perispírito. A essência ele precisa, não é? Mas é que quando ele vai chegando à perfeição, é como se não o tivesse. Porque ele vai o desmaterializando é se espiritualizando. O que é isso? Ele não está mais sob o jugo da matéria. A matéria já não coloca o jugo no espírito. O espírito não se depende mais da matéria. Ele não tem mais necessidade psicológica de estar ali com a matéria afetiva, passional, instinto. Não tem mais. Então ele vai e isso ele vai buscando justamente com o entendimento das leis de Deus, dos seus objetivos superiores. Então ele vai passar pela matéria quando ele tiver que reencarnar, mas para ele tá beleza, não tá tocando nele nada. Ele entra e sai sem nenhum vestígio daquilo ali. É nesse sentido, né? Então vamos aqui, ó. Ok. Intelectualmente seria adiantada, dado que fora um escritor, um homem douto, pois que fora também médico na terra, inteirando-nos nós dessa particularidade. Não porque ele, o Espírito, não la revelasse, mas graças ao anel de grau que lhe cintilava no dedo anelado da mão esquerda. Olha que coisa interessante. O Espírito, ele não se declarava médico, ele se declarava escritor. Mas ele também tinha sido médico, por causa do anel, ela reconheceu por causa do anel. Olha como os espíritos também apresentam os objetos que traziam em vida, né? E isso, assim, é muito fácil de compreender. Se formos estudar o Laboratório do Mundo Invisível no Livro dos Médiuns, nós vamos entender que os espíritos também podem aparecer com seus objetos. A Dona Ivone fala desse assunto nesse mesmo livro, o Devassando Invisível. Olha, quando fala aqui no capítulo Como se trajam os espíritos, e ela vai falando também disso, né? No primeiro capítulo, então, ela vai falando dessa formação, dos objetos, e enfim.
Os primeiros capítulos tratam bastante desse assunto. Espiritualmente, porém, vulgaríssimo necessitado de tudo, visto que estávamos já no ano de 1930 e ele confessava haver deixado o fardo carnal em 1911. Ou seja, 18 anos depois, ele ainda falava como se fosse 1911. Eu tinha, se fosse logo desencarnar, 18 anos, né? E ele confessava ter deixado o fardo carnal em 1911, sem, no entanto, ter abandonado ainda os perímetros terrenos. O que, aliás, se deduzia da sua aparência fluídica pesada. Uma vez completado o desprendimento, ofereceu-nos ele gentilmente o braço. Cavalheiro fino, que parecia ter sido quando encarnado, e pusemos-nos a caminhar. Olha que bonitinho, deu o braço para ela. Ele era educado, ele só não era moralizado. Você vê que coisa interessante? Porque se nós observarmos a resposta 917 do Livro dos Espíritos, que eu tenho falado com vocês, a última vez falei desse livro com vocês, dessa pergunta e resposta, que é do Espírito Fenelon. E tem um comentário de Kardec e fala sobre egoísmo, né? Como eliminar o egoísmo. Um homem. E aí Kardec diz assim, olha, formar homens inteligentes, mas não a inteligência dessas que fazem homens doutos, mas a inteligência que se faz homens de bem. Olha que coisa, né? Porque repare bem, para que a gente entenda do que a gente está falando aqui, a gente está estudando, tá? Então a gente está se intelectualizando, mas a gente está se intelectualizando não da vida da matéria, não só o que exclusivamente corresponde à vida material, mas a gente está se intelectualizando naquilo que corresponde à vida espiritual, se instruindo. Então nós estamos nos instruindo para aprender a vida espiritual, focando, apostando na vida real, ou seja, numa intelectualidade que vai nos fazer homens de bem. Então, uma intelectualidade profícua, uma intelectualidade que nos estimula, não uma intelectualidade que vai fazer de mim um ganhador de dinheiro, um acumulador de moeda, mas uma intelectualidade que pode até me fazer um ganhador de moeda, mas a moeda eu possuo ela, mas ela não me possui. Eu vou ter usufruto do meu dinheiro que a minha intelectualidade me deu, porque é justo que seja assim, mas não vai me possuir. Então as coisas do mundo não ficam em mim cravadas, ao ponto de me deixar amarrada à terra. Eu já supero isso com mais facilidade. Então eu passo pelo mundo, mas o mundo não me pertence, eu não pertenço ao mundo, eu estou no mundo. Então é isso que Fenelon e Kardec diz para nós, educadores por excelência que são, né? Educadores, porque Fenelon era um educador, Kardec também. Então a estrutura da pergunta, da resposta e do comentário é imprescindível de ser observada. Porque você vê o desenrolar da resposta é excepcional. Então, olha, intelectualmente um homem gentil, cavalheiro fino, que parecia ter sido quando encarnado, e pusemos a caminhar. Nós nos sentimos tranquila, compreendendo em nós mesma bastante vigilância para não nos deixar arrastar a nenhuma aventura espiritual que redundasse em domínio obsessor, pois confiávamos nos guardiães, aos quais solicitáramos assistência para o caso na véspera, embora no momento não lográssemos descobrir nenhum deles a testa do acontecimento. Ela se viu ali sozinha. Se viu, né? Mas ela estava sendo protegida porque ela sabia disso. Mas ela estava assim com alto domínio. Ela estava caminhando com aquele espírito, mas ela estava lúcida do que estava acontecendo para que o espírito não pudesse ter domínio com ela. Nós compreendemos, estudando a doutrina espírita, que as obsessões acontecem porque nós damos abertura, não é isso? Nós entramos em sintonia com os espíritos, eles pegam aquele ponto fraco na gente, no caso dos espíritos simpáticos, naquela fraqueza, para sintonizar com nós.
Então, eles encontram em nós alguma coisa para puxar de nós, né? No caso, com a expressão que se usa muito, vampirização, ou mesmo aqueles que nos perseguem por dívidas passadas, perseguidores também da proposta do Cristo, mas que encontram alguma coisa para agir em nós. Então, olha, eu vou ficar atenta, vou ficar de olho, ela diz, né? Para que aquilo não fosse gerar um processo obsessivo. Caminhávamos por uma estrada ou rua sem calçamento, mas de terreno muito batido, polvilhada de uma substância fina, de cor creme brilhante, qual areia dourada, e notamos que subíamos ligeira inclinação durante todo o percurso, uma ladeira, né? Quanto tempo levou o trajeto não poderíamos precisar. Jamais se poderá medir o tempo nessas circunstâncias, ainda que se trate de poucos minutos. Pelo menos assim sucede frequentemente conosco. Eu falar disso, é coisa muito interessante do tempo. Porque o Valdo Vieira, no livro As Projeções da Consciência, que ele escreveu esse livro em 1979. Eu tinha exatamente 1 ano de idade, tá? E ele anotava, por exemplo, a hora que ele saía, ele deitava para dormir, vamos dizer, 10 horas da noite. Na hora que ele voltava da experiência do desdobramento, da projeção da consciência, não é? Que ele saía do corpo, ele calculava o tempo. Então, por exemplo, às vezes ele tinha desdobramento, ele dormia 10 horas e 10:05 ele estava voltando e a experiência tinha sido assim, a impressão dele era longa, mas tinha sido muito rápida. Outras que parecia ser curta, mas que aparentemente tinha durado 3 a 4 horas. Imagine, né? Então, é condizente, né? Isso que a Dona Ivone está falando, pela experiência de outros também. Ao desejar fazê-lo, a mente se perde em vertigens e confusões, de forma que não poderá saber ao certo de uma caminhada foi longa ou breve, instantânea ou demorada. Então, ela está ali, naquele momento, ela não tem como contabilizar o tempo, tá? De um e outro lado da referida estrada, julgamos perceber vegetação, sem lograrmos averiguar positivamente o fato, visto existir escuridão nas margens e somente a estrada parecer iluminada. Não sabemos se se tratava de uma realização no além-túmulo, esse caminho melancólico. Algumas paisagens fluídicas tanto se assemelhavam às da terra que muitas vezes será difícil distinguir com exatidão a natureza da sua construção. Acresce a circunstância de que a própria terra se torna diferente através da visão espiritual, tudo parecendo mais belo, como que envolvido em fluidificações brancas com reflexos levemente azuis. Outras, no entanto, conquanto se assemelhem à terra, são inconfundíveis pelo padrão de beleza e encantamento que se impõe à vista. Então, é o cenário que ela está averiguando, não sabendo se era na terra ou se era uma situação além túmulo, né? Se era uma terra mesmo, uma rua no Rio de Janeiro, vamos dizer assim, em Lavras, no caso, na cidade de Lavras, ou no Rio de Janeiro, ou se era no mundo espiritual. Durante o trajeto, pusemos a observar os particulares que teriam caracterizado a personalidade humana do amigo espiritual que acabávamos de adquirir. É exatamente como sucede quando satisfazemos ociosas curiosidades em torno das pessoas a quem somos apresentados em sociedade. Então, ficou observando ele como ele era, né? O jeito de falar, tal. Observamos-lhes a indumentária, a voz, um trejeito particular dos lábios ao falar com mais energia, a irritação nervosa, abre-se parêntese, teria sido um homem irritadiço, olha só. O perfume da brilhantina em que empastava os cabelos, o lenço fino de seda pura e de cor creme que trazia no bolso externo do paletó sobre o peito, e que quando em vez retirava nervoso para passar pela fronte e o rosto. Punhos e colarinhos muito engomados e brilhantes. Seu terno era de cor cinza, um perfeito terno terreno, porém,
o tecido um tanto brilhante e o paletó longo, amplo, com uma abertura de cerca de 20 centímetros na costura das costas, exatamente da bainha para cima. Sapatos pretos muito polidos, cabelos lisos e abundantes, partidos ao lado esquerdo, formando um volumoso topete. Era de tez clara, glabro, e contaria aproximadamente 40 anos de idade. Durante o giro, conversou com desenvoltura, revelando-se excitado e narrou particularidades chocantes de sua vida, das quais, porém, não nos podemos recordar após o transe. Eu vou dar uma parada aqui para a gente comentar. Ela descreve totalmente o espírito, como se vestia, todos os detalhes. Lembremos que o espírito, ele pode, no caso, dependendo do equilíbrio do espírito, do pensamento dele, ele pode elaborar sua vestimenta, sua roupa, ele vai se apresentar igualmente como ele era antes. Então, esse espírito, ele não era ruim, lembre-se dele. Ele não era um espírito sofredor, naquilo que a gente entende, a farrapos. Mas ele é um espírito que tinha ligação muito forte com a terra e com suas dores da terra. O que acontece? Aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração, disse Jesus. Então, se nós somos muito apegados às coisas do mundo, da terra, aos nossos objetos, inclusive aos nossos bem-amados que estão na terra, nós, consequentemente, vamos ficar ligados a eles, né? Porque nós estamos supervalorizando, não é valorizando, porque a gente não vai deixar de amar. A gente não vai deixar de cuidar de quem a gente ama, mas é a supervalorização, é aquilo que a gente chama apego. Então, o apego reflete na pessoa. Ora, a vestimenta dele parecia um homem comum, mas tinha uma diferença. Você percebe que ela disse que tinha tipo uma brilhanteza na roupa? Uma coisa assim brilhante, porque do mesmo jeito que ele era materializado, mas ele era um perispírito. E sendo o perispírito uma matéria que tem cienciada, não poderia ser jamais a 100% como se fosse um corpo humano. Então tem a sua diferença. Mas observem que ela vê todos os detalhes do espírito. Ela conta, por exemplo, detalhes psicológicos dele, né? Dele tirar o lenço, enxugar, tipo, como se estivesse enxugando o sol, como se usava antigamente, porque lenço. Ele tinha um trejeito na boca quando estava nervoso. O perfil psicológico, ela deu logo a nota dele dizendo que ele era irritadiço, não é? A idade aparentava uns 40 anos e tal. Por sinal educado, gentil, ela observou isso, né? Disse também não ter conseguido lembrar as particularidades que ele contou depois do transe. Olha só. Certamente graças à ação caridosa dos instrutores espirituais para com ele próprio. Então, olha, os seus instrutores espirituais ajudaram ela e o próprio espírito a não estar lembrando de tudo aquilo que ele tinha contado, né? Às vezes a gente fala uma coisa e queria até esquecer do que falou para alguém. Ai, meu, para que eu falar aquilo? E não dá mais para cancelar. Já era. Então, olha, gente, tem muita ponderação no verbo, naquilo que a gente vai dizer, porque fica registrado, aí tem que ter muita responsabilidade naquilo que a gente diz, inclusive para as pessoas, né, que a gente ama, que a gente ainda irrita disso, fala o que não deve e depois se arrepende. A gente tem que ser muito prudente, muito sábio no lidar com as palavras. Não quer dizer ser hipócrita, hein, gente, não é isso, mas sermos ponderados, que nem sempre dizer tudo a verdade quer dizer sinceridade. Ah, mas eu sou sincero, eu digo tudo na cara. Nem sempre é positivo isso aí, porque você não pode, muitas vezes nesses momentos, estar ponderando como devia, sendo coerente, sendo caridoso, não é? Passando pela peneira da razão, do sentimento, do respeito para o outro. A gente tem que ponderar muito isso. Isso a gente vai aprendendo com os anos, com a experiência, é com as dores mesmo. A gente vai aprendendo com a própria dificuldade que a gente vai enfrentando, né? Se a gente se desviar lá, como eu estava falando para vocês no início. Então vamos aqui, ó. Recordamos-nos apenas de que a sua preocupação máxima era a falta do divórcio no Código Civil brasileiro e que, na sua opinião, comumente arrastava criaturas dele necessitadas a situações deploráveis.
de que se originavam desequilíbrios embaraçosos em torno delas próprias e no seio da sociedade. Então ele focava muito o fato do divórcio, que ainda não tinha o divórcio, era 1930, ainda não tinha o divórcio. E ele falando que aquilo podia dar tragédia na vida das pessoas, ficava expondo ali aquilo que ele achava, né? Que moralmente muitos... perdão, gente, pulei aqui um tratinho. Recordamos ainda que nos ter asseverado que profundo esgotamento nervoso, verdadeiro estado traumático acometera seu organismo terreno, que esse acidente degenerara em neurastenia dominante, olha como ela tinha observado, né, que ele era irritadiço e tal, e que isso lhe acarretara a morte, que moralmente muito sofrera neste mundo e continuava sofrendo como espírito, não obstante no momento já se achava conformado com o inevitável, e que no além era acusado por outros espíritos de haver praticado suicídio, de que lhe resultara a morte prematura, mas que ele disse não se lembrava absolutamente e nem sequer jamais pensara em recorrer a semelhante alvitre, a fim de escapar às lutas morais que o assediaram. E se tal realmente se deu como médico que era, somente poderia atribuir o fato a um ato irrefletido durante alguma crise da sua deprimente neurastenia. Efetivamente esse espírito, que irradiava simpatia, embora sem pertencer a uma ordem elevada do mundo invisível, nenhum característico dos espíritos suicidas apresentava, e que confirma a versão de que os neurastênicos que se matam durante o acesso do terrível mal não passam pelas perezas das repercussões conscienciais comuns, a maioria dos suicidas, conquanto hajam de arrostar a responsabilidade dos atos que tenham dado origem ao grande desequilíbrio nervoso porque se deixam vencer. Eu vou falar esse pedaço aqui para vocês e a gente continua semana que vem, porque aqui é um bom apanhado nos nossos últimos minutos, né? Porque, olhe bem, ele dizia ter sido acusado por outros espíritos por ser suicida, mas ele não lembrava de ser suicida, ele era médico. Ele não tinha tentado jamais contra si mesmo. O problema é que ele estava em momento de loucura, de doença. A própria doutrina espírita trata do suicídio, da loucura. E o próprio Kardec diz, né? Os espíritos dizem a Kardec que alguns suicídios são praticamente homicídios, às vezes induzidos pelos espíritos perseguidores e às vezes num ato de loucura. Então a pessoa que está desequilibrada, que está enferma mentalmente, naquele ápice da loucura, ela não vai ter a responsabilidade, se ela tentar contra ela mesma, da mesma pessoa que está lúcida, porque tudo está na intenção, tudo que a gente faz na vida está na nossa intenção. Então, uma pessoa age uma coisa errada, o outro age na mesma coisa errada, um sabe o que está fazendo, o outro não sabe. Aquele que sabe, logicamente, vai ser muito mais responsabilizado. E a dona Ivone nota isso interessante. Por ela ter sido suicida, ela nota que no corpo dele não tem as repercussões dos outros, porque lembra que ela lida com outros espíritos suicidas, socorrendo-os e tudo? Então ela observou isso, que ele não tinha as asperezas das repercussões conscienciais comuns. Porque lembrem que o ser humano, ele quando transgride as leis de Deus, ele transgride essas leis que estão dentro dele, porque a lei de Deus está na consciência do homem. Então, por mais, mas eu não sei conscientemente, tá bom, mas você sabe inconsciente. Então, o ser humano intui que ele está se afastando das leis de Deus quando ele age no errado. Então, Deus não pune a ninguém. É o ser humano, o próprio homem, que tem repercussões conscienciais, porque ele vai ter a cobrança dele mesmo para com ele. Depois ele vai se vincular com perseguidores, podem perseguir ele e tal, mas o ser humano se livra de determinadas dificuldades se ele caminhar no bem. Então, ele, por exemplo, ele pode ter uma situação que ele se desvirtuou, né? Ele se desvirtuou, ele não andou legal e ele depois volta em si para as leis de Deus. Então, ele se repropõe ao pagamento disso e ele cria um mecanismo de pagar. Então, ele paga, porque ele
entra em harmonia com sua própria consciência, porque ele fala assim, sabe quando você tem uma dívida e aí você fica preocupado porque tá devendo? Quando você paga, você não tem um alívio? Que paz, uma paz, a pessoa dorme diferente, não dorme quando pagou? Então, quando você entra no processo de ressarcimento das leis de Deus, o desvirtuamento das leis, você sente realmente esse alívio. Então é isso, pessoal. Um beijo a todos. Vou concluindo aqui o estudo com vocês. Quando for semana que vem, a gente dá uma continuada no trabalho do estudo da Dona Ivone, nesse mesmo capítulo. Esse capítulo é bem grandinho, tem bem coisa pra gente tratar, bastante assunto, até porque Dona Ivone, quando desenvolve um capítulo, ela desenvolve bem desenvolvido. Quando ela devassa um assunto, ela devassa bem devassado. Então, tem bastante material ainda pra gente tratar nesse capítulo do amigo beletrista. Obrigada a vocês me perdoem aí o fato de eu ter gravado, mas eu me explico novamente, quem chegou aí na salinha e já tinha começado, tem uma questão do fuso horário, tô com um probleminha de coincidir com as crianças e tudo, mas eu acho que a partir da semana que vem, tenho certeza, vai estar tudo certinho, eu vou estar ao vivo com vocês, tá bom? Então um beijo a Dudu, um beijo a Maria, um beijo a Diana, a Dona Edna, a todos vocês que estão sempre presentes conosco e a vocês que têm a paciência e o carinho de estudarmos aí com os áudios, podem participar, deixar suas dúvidas, conversar aí no canal do Dudu, tá certo? Deixar a opinião de vocês. Um abraço a todos e boa continuação dessa quarta-feira, gente. Um beijo, tchau, tchau.